O fato do dia, com o Arcade. A notícia como ela é. A deputada Fernanda Melchiona, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, apresentou um projeto de lei da soberania financeira. Segundo o projeto de lei da deputada, a medida torna visar anular qualquer sanção estrangeira, como a Lei Magnitsky, sem aprovação da autoridade nacional. O texto proíbe bancos, corretoras e instituições reguladas de aplicarem bloqueios ou restrições com base em normas internacionais sem anuência brasileira. Em contrapartida, especialistas alegam e alertam que, na prática, é impossível impedir a aplicação da Magnitsky. Instituições que operam nos Estados Unidos dependem do sistema financeiro americano, e se descumprirem as sanções, podem perder o acesso ao dólar e sofrer várias punições severas. A medida, inclusive, pode gerar o isolamento do Brasil no mercado global e reduzir investimentos no país. Outro assunto também foi que o ministro Gilmar Mendes admitiu publicamente que procurou banqueiros preocupados sobre a Lei Magnitsky. O STF, através dos demais ministros, não estão tranquilos quanto às consequências da Lei Magnitsky. E, até agora, os bancos disseram que não podem fazer absolutamente nada sobre esse mesmo pretexto dos especialistas. Se fizerem, podem as instituições sofrer sanções no mercado norte-americano. Estatísticas dizem que, em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Em dezembro de 2023, o governo federal lançou o plano Ruas Visíveis, apresentando um marco no combate à miséria urbana de aproximadamente 1 bilhão. A proposta prevê ampliar serviços de acolhimento, criar cozinhas solidárias, fortalecer o atendimento à saúde, construir unidades habitacionais, e o projeto envolveu governos estaduais e municípios. Entretanto, o número de moradores de rua cresceu expressivamente, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Eram cerca de 160 mil moradores em situação de rua no Brasil, em 2023, 160 mil em 2023, passando para 345 mil pessoas em situação de rua em 2025. Os 5 estados com mais moradores de rua são São Paulo, com 146.940 pessoas, Rio de Janeiro, com 31.693, Minas Gerais, com 31.410, Bahia, 15.045, Paraná, 13.854. Fonte é o Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, 2025. Após vídeo do YouTube Felca, Lula enviará PL para regulamentar as redes. Apesar do comentário aqui, apesar do Felca ter uma boa intenção, não é de se estranhar o Partido dos Trabalhadores propor uma lei ou um projeto de lei para regulamentar as redes. Relatório do Tesouro indica a dívida pública do Brasil acima do controle ou fora do controle. A trajetória da dívida pública do governo federal poderá atingir um pico em 2028, chegando a 84,3% do produto interno bruto, PIB, segundo o relatório de projeções fiscais divulgado pelo Tesouro Nacional. Em comparação à estimativa anterior, previa o pico para 2027, com 81,8% do PIB, segundo a queda até 75,6% em 2034.
Para analistas, esses números indicam que a dívida pública está fora do controle e que as atuais regras são insustentáveis para conter a deterioração fiscal do país. A situação piora no médio e longo prazo, com o aumento previsto para 2025 passando de 76,5% para 79% do PIB. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, alerta que, no ritmo atual, será impossível reverter esse quadro de forma saudável. O Brasil está ficando sem tempo, destaca. O Tribunal Superior do Trabalho adquiriu 30 carros de luxo no valor de R$ 346.500 para cada ministro, totalizando 10 milhões e 39 reais a compra destinada ao transporte dos 27 ministros da Corte em suas atividades em Brasília inclui 3 carros adicionais, que, segundo o tribunal, seriam de reserva. A decisão tem gerado críticas nas redes sociais, questionamentos sobre a adequação do gasto em um contexto de crise econômica. O governo federal não criou o cadastro para pedófilos. A medida demanda planejamento e diálogo. O Ministério da Justiça está há 7 meses sem criar o Cadastro Nacional de Pedófilos e pedófilos sexuais, segundo consulta pública em lei para definir crimes sexuais. A legislação foi sancionada em novembro pelo presidente Lula, após aprovação no Congresso, mas a medida ainda não foi implementada. A pasta informou que a criação do cadastro é fase inicial, com estudos em andamento, e que a ação exige planejamento, investimentos e diálogo com outros órgãos públicos. O banco de dados deve divulgar informações de réus condenados em primeira instância por crimes sexuais, como nome, CPF e pena imposta, enquanto as vítimas terão seus dados preservados em sigilo. Caso o condenado seja absolvido, em segunda instância, as informações voltarão a ser sigilosas. O Fundo Nacional de Segurança Pública custeará a iniciativa. A fonte é o Estadão. Maduro ameaçou os Estados Unidos, dizendo que crer que os Estados Unidos um dia vai cair. É mais fácil Maduro cair, né? Outros assuntos aqui do fato do dia são: China faz uma carta apoiando o Brasil em defesa da soberania brasileira. Mao Ning, da China, disse que conversou com o presidente Xi Jinping e o Xi Jinping conversou com o Lula. Disse que as relações China e Brasil estão num nível melhor na história e a China defende a soberania brasileira. A China diz que precisa ter uma união contra o protecionismo e contra o unilateralismo. A resposta do mundo para eles é o multilateralismo. No Senado Federal, o Alcolumbre encaminha suspensão do mandato de Marcos Duval. Marcos Duval é o senador do União, do Podemos, perdão, do Espírito Santo, e o Alcolumbre é do União do Amapá, e é o presidente da casa. Alcolumbre diz que é imoral o senador com tornozeleira eletrônica.
Madonna fez um post do dia 11 de agosto pedindo ao Papa Leão XIV que visite a faixa de Gaza, lamentando a situação humanitária da situação em Gaza. Diferente de vários artistas que promovem boicotes, Madonna endossou a Lama Wade Peace, que é um movimento israelense de mulheres árabes e judias que buscam a paz. Ao fazer isso, a cantora da música pop deixou claro que a demonização dos israelenses em nada contribui para o fim da guerra em Gaza. Fonte é do Igor Sabino. A ABERT, Associação Brasileira de Emissões de Rádio e Televisão, informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará na próxima terça-feira, dia 19, o decreto da TV 3.0, a nova evolução da TV digital brasileira. A iniciativa do decreto do 3.0 é que, da Copa do Mundo, as novas TVs já veio com esta tecnologia. Estes foram os fatos do dia de hoje. Até a próxima edição. Você ouviu o Fato do Dia com Arcadi. A notícia como ela é.